Queridos amigos, irmãos e irmãs, senhoras, senhores, nossos votos de muita paz. Meus amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, é uma alegria renovada retornarmos a esta casa, ainda que de maneira virtual, para juntos refletirmos a respeito de um tema de tamanha importância para todos nós, um tema que nos convida a um mergulho interior. Todavia, como de costume, oremos. Senhor Jesus, em a noite de hoje, solicitamos, Senhor, a Tua presença, a presença dos bons amigos, dos Teus emissários, a fim de que possam nos instruir, a fim de que possam abrir as comportas dos nossos corações, das nossas mentes, retirando todos os preconceitos possíveis, para que possamos nos abrir ao novo, para que possamos refletir em torno da Tua mensagem, ainda que advinda por outras mãos, mãos caridosas, mãos carinhosas, mãos que nos convidam à mudança. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, como disse há pouco, é com muita alegria que nós retornamos a esta casa, a esta tapera de luz. Então, nessa noite, iremos refletir a respeito de um tema que encontra-se na obra Autodescobrimento, uma busca interior. É a sexta obra da chamada série psicológica da mentora Joana de Ângeles. Esta obra foi lançada no ano de 1996. E aqui vai uma curiosidade. Bem me lembro, porque ninguém me contou, eu tive a oportunidade de presenciar esse instante. Neste ano que tinha sido lançado esta obra, Divaldo, como sempre, em suas viagens internacionais, o Paulo de Tarso de nosso tempo, divulgando a doutrina no continente europeu. E ele foi convidado então a falar no Instituto Jungiano Internacional, na Suíça. Ao chegar lá, na porta, ele, portador de uma mediunidade, a qual todos nós conhecemos, portanto dispensa comentários, ele viu então o espírito Carl Gustav Jung. Olhou para ele e disse: "Meu filho, entra porque hoje vais falar sobre a minha inspiração." Divaldo vai narrar essa história numa quinta-feira à noite na Mansão do Caminho, quando do seu retorno desta viagem. Bem me lembro então que Divaldo disse o seguinte, que quando entrou, sentou, as pessoas fizeram a prece, as apresentações devidas, e de repente Jung se acoplou através de clichês mentais no seu psiquismo. Ele então começou a falar a respeito da chamada psicologia junguiana, e Divaldo nessa noite nos revelou a todos ali, que ele nada sabia, ele não conhecia os meandros, a intimidade da psicologia junguiana. Mas à medida que ele ia falando e os conceitos iam surgindo, ele percebeu que existia uma linha muito tênue entre a psicologia apresentada pela mentora e a psicologia do Dr. Carl Gustav Jung, que, como nós sabemos, médico, psiquiatra, discípulo mais conhecido de Sigmund Freud. Naquele instante, então, Divaldo vai dizer que narrou todos os conceitos possíveis que Jung estava ali trazendo e, ao final, ele fecha com a proposta da psicologia espírita, naturalmente com o pensamento de Jesus. Terminou o trabalho, retornou para o seu descanso, na casa das pessoas que o acolhiam, quando, de repente, Joana lhe aparece. Então ele toma coragem, como ele disse, e pergunta: "A senhora me perdoe, dona Joana,
mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Pois não, meu filho. A senhora não foi contemporânea de Carl Gustav Jung. E a senhora escreve, através de mim, alguns livros, essa é a sexta obra daquilo que a senhora intitulou de série psicológica, numa perspectiva junguiana. Qual a relação? Por que isso? Então, Joana revelou. Fica você sabendo que quando do desencarne do Sr. Carl Gustav Jung, fomos nós, Joana, que sentamos junto ao Sr. Carl Gustav Jung para fazer uma avaliação da sua psicologia, da sua tarefa, da sua missão na academia no planeta Terra. E juntos verificamos onde ele acertou, onde ele falhou. Divaldo então resolveu silenciar e nada mais perguntar. Se Joana sentou junto com ele, provavelmente, então, o pensamento junguiano, a psicologia junguiana, originalmente não é de Jung. Também não estamos afirmando que é de Joana, mas provavelmente pode ser fruto de um trabalho de estudo no mundo espiritual, o qual Jung foi escalado a ser grande missionário para apresentar a sua psicologia. Feita essa curiosidade, adentremos, pois, em nosso tema principal. O nosso tema, então, é realidade e ilusão. Ele encontra-se no capítulo chamado Viagem Interior. Neste capítulo, nós iremos encontrar mais duas outras ideias. Busca da unidade, que é a primeira ideia. A segunda, a própria realidade e ilusão. E, por fim, no capítulo, Força Criadora. Nós iremos conversar nessa noite a respeito apenas, exclusivamente, a respeito da realidade e ilusão. Mas observemos, meus amigos, quando pensamos nas expressões realidade e ilusão, a lógica nos faz perceber que são coisas antagônicas entre si. Não é verdade? O que é real, o que é ilusão. Mas afinal de contas, será que tudo é real ou o que é real de fato? Joana, então, ela começa o capítulo dizendo a seguinte frase: o problema da interpretação da realidade mais se sobressai quanto melhor se penetra na estrutura das coisas. O problema da interpretação da realidade mais sobressai quanto melhor se penetra na estrutura das coisas. Então a expressão problema aqui não é uma utilização corriqueira que a gente faz do dia a dia. Não me traga problemas. Fulano é só problemas. Estou cheio de problemas. Estou com um problemão. Problema aqui posto de uma perspectiva acadêmica é algo a ser refletido, a ser pensado. Então, o problema da seca, o problema da miséria, o problema da economia, o problema da Covid. Então, é uma perspectiva, é uma reflexão positiva e não negativa. Então, ela diz que o problema da interpretação da realidade só iremos conseguir compreender melhor à medida que a gente penetrar na estrutura. E por conta disso, ela vai justamente dizer no seu capítulo, no texto seguinte, diz assim: a visão inicial objetiva capta a imagem do capricho dos átomos, aquilo que eles expressam sob a força da aglutinação de suas moléculas. Para quem não é da área ou para quem não lembra das aulas de química, fica meio, precisamos devagarzinho para quem está escutando. A visão inicial, de cara, popularmente falando, objetiva, olhar objetivo, que capta a imagem. Por exemplo, eu pego esse pendrive e ao olhar eu vejo um pendrive. Mas nessa primeira olhada que eu dei aqui agora, que vocês estão acompanhando, dá para identificar que esse pendrive, por exemplo, qual é a estrutura dele? Aparentemente ele tem uma parte metálica em aço. Aparentemente tem uma parte branca que parece ser plástica. Mas eu tocando, eu percebo que não é plástico, é borracha. Vocês aí não conseguem perceber. Olha o que o Joana diz. A visão inicial objetiva capta a imagem,
do capricho aí é poético, né? Dos átomos, aquilo que eles expressam sobre a força da aglutinação molecular. Isso me fez lembrar uma canção, uma poesia de Caetano, uma pequena parte que ele diz assim: os átomos todos bailam, reluz neblina. Na canção, por licença poética, ele diz: os átomos todos bailam, reluz neblinar. Neblinar não existe, né? Mas ele, com a licença poética, canta. Então, os átomos bailando, como diz Joana, se aglutinam, porque não existe vácuo, não existe vazio. O que a gente, por exemplo, aqui agora eu estou olhando para não está vazio, nem o que vocês estão vendo. A realidade é outra. Nós temos aqui um oxigênio, que agora inclusive está mais puro, em função da redução de gás do monóxido de carbono, dos transportes coletivos em grande volume, dos carros de menor porte, nós estamos mais em casa. Vocês perceberam que durante a Covid a natureza deu uma resposta positiva? Na TV vocês observam que, por exemplo, o jornal mostra que o mar está mais limpo. Outro dia eu estava na residência e de repente chegaram alguns insetos, bonitos inclusive, de espécies diferentes. Olha que coisa, curioso isso, né? Mas voltemos. Então os átomos todos bailam, reluz neblinar, ou neblina. Joana, quando fala isso, ela está dizendo que quando a gente vê, nem tudo que você vê é. Por exemplo, uma água. A água, nós sabemos que a sua composição química é feita das seguintes moléculas atômicas: hidrogênio e oxigênio. No caso, H2O. Quando a gente diz que H2 e O2 virou água oxigenada. Mas voltemos à água potável, a água mineral, por exemplo. Você olha, nós olhamos, cristalina, então é capricho dos átomos. A gente vê a formação da água. Mas a gente pode dizer que essa água está pura, que essa água não está, por exemplo, não tem cloriformes fecais, ou que ela não tem um outro tipo de impureza, um zinco, um ferro, ou que ela não tem um outro tipo de impureza, por exemplo, veneno, quem sabe? Então, só pegando, por exemplo, alguém ao encontrar uma nascente em um ambiente natural, diz: nossa, uma nascente, será que é água mineral? Então, o capital vai dizer assim: não, vamos lá, vamos produzir aqui água mineral, não tem Indaiá, a Dias d'Ávila, mas não é assim. Chegou lá, viu a nascente, vamos engarrafar e vamos vender. Aquela água vai ser, naquele instante, retirada, ser levada para um laboratório químico e vai ser analisada. Vai se chamar um geólogo também para observar onde se encontra esse lençol freático, qual é a origem, se tem algumas questões que poluem, por exemplo, né? Veja quantas coisas eu falei, ó, geólogo, também pode ser um geógrafo, também um químico. E a água é levada para o laboratório. A Joana vai dizer assim: à medida que recorremos às lentes de aumento, vai mudando a aparência até detectar os espaços subatômicos. Na velha aula de química, se bem me lembro, a gente aprende, por exemplo, quer dizer, na minha época eu aprendi que o átomo era a menor partícula e indivisível. Hoje nós sabemos que o átomo não é a menor partícula, nem tampouco ele é indivisível. O átomo ele é infinitamente divisível. Nós não temos recursos, instrumentos, ferramentas para mensurar. À medida em que os cientistas vão identificando partículas subatômicas menores, vão dando nomes. Quark, top quark, né? Então são nomes que vão se dando à medida que a gente descobre. É o que Joana diz. Então, a visão inicial objetiva de uma imagem que a gente capta é capricho dos átomos. O que você vê não é a realidade. Só de posse de lente de aumento, ela vai dizer, quando recorremos à lente de aumento, vai mudando a aparência, até detectar os espaços subatômicos. Eu posso encontrar, por exemplo, na água mineral, impurezas. Impurezas naturais e que não fazem mal, ou posso encontrar impurezas que podem fazer mal. Por exemplo, deixa de ser uma água potável.
mas pode ser uma água que pode ser utilizada para outras possibilidades. Então, diante disso, Joana vai fazer uma outra revelação. Ela vai dizer que, em verdade, assim são as relações, assim somos nós, criaturas humanas. À medida em que nós nos aproximamos do outro e convivemos com o outro, é que nós vamos conhecendo um pouco mais do outro. Mesmo assim, quando a gente, vamos falar de relacionamento afetivo, né? Entre homoafetivos ou entre heterossexuais, tanto faz. Relações afetivas. As pessoas se conhecem, elas por algum motivo gostam uma da outra, alguma coisa atrai, que pode ser uma beleza física, pode ser uma beleza intelectual, pode ser uma alegria, pode ser um jeito que lembra fulano, que lembra Beltrano, projeções. Mas enfim, a gente namora, a gente casa ou a gente vai morar junto e a gente vive uma vida. E essa vida, por exemplo, a gente vai viver 1 mês, 2 meses de namoro. A gente casa, aí vai viver 6 meses, 1 ano, está morando junto, casados. De repente, já se foram 15 anos, 20 anos, 25 anos. Às vezes eu ouço alguns casais dizer assim, eu bem conheço o meu marido, o meu esposo, eu bem conheço a minha esposa, a minha mulher. Mas às vezes acontece algo, um percurso, um acidente de percurso, e a pessoa disse, mas como fulano se revelou? Ou então, saindo do âmbito, por exemplo, da questão de relacionamento, a gente pode assim, quando as pessoas não tinham pouco dinheiro e passaram a ganhar muito dinheiro, assim, poxa, fulano depois que ganhou muito dinheiro se revelou uma outra pessoa. Será que fulano se revelou uma outra pessoa ou ele já era? O dinheiro então, no caso, proporcionou ele revelar aquilo que já estava lá, adormecido, que às vezes nem ele tinha consciência, e às vezes tinha, mas ele escondia para os outros através das máscaras sociais. Então ela vai dizer que fenômeno semelhante a esse, da natureza, das partículas atômicas e subatômicas, que só nos aproximando com a lente de aumento é que a gente vai conhecer a intimidade e ver o que é real, o que é realidade. Portanto, para usar um termo indiano, o que a gente vê é Maya, é ilusão. Nem tudo é. Nas relações, a mesma coisa. Nós, seres humanos, encarnados e desencarnados, somos uma caixinha de surpresa. A não ser quando desencarnado, e aí você está num patamar evolutivo ou outro, lá não tem como esconder sentimentos e pensamentos, para quem pode penetrar o pensamento e sentimento alheio. Mas nem todo espírito consegue penetrar pensamento e sentimento alheio. É bom que se diga isso, para que a gente não fique no imaginário, para que a gente não fique na ilusão. Então, a proposta de Joana, no início do capítulo, é essa, ou desse subcapítulo, Realidade e Ilusão. Que nem tudo que você vê é real. E que à medida que a gente se aproxima e que a gente tem instrumentos para tal, a gente vai compreendendo a estrutura, os meandros, e aí vai se fazendo uma nova realidade para nós, que já existia. É que nem, por exemplo, há pouco eu disse para vocês, que alguns de vocês, ou muitos de vocês que estão a nos escutar, quem sabe, como eu, nós aprendemos que o átomo era a menor partícula divisível. Nós aprendemos que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E hoje isso caiu por terra. Esse foi um modelo atômico, um modelo físico de uma era. Hoje o modelo é outro. Quer dizer que hoje o átomo ele passou a ser divisível e antes ele era indivisível? Sim ou não? Claro que não. O átomo sempre foi divisível. O que acontece é que hoje nós temos instrumentos, nós temos conhecimento, nós temos ferramentas para ter uma visão de uma nova realidade, de uma nova proposta, de um novo modelo atômico. E esse modelo, inclusive, ele pode se transformar, pode se modificar daqui por diante. E certamente ele vai se ampliar e vai se alterar. Nesse sentido, então, a gente vai dizer que assim somos nós, criaturas humanas. Joana vai narrar para a gente que nós somos pessoas que estamos em constante mutação. Uma palavrinha grega, devir. Existe um filósofo grego chamado filósofo da natureza, Heráclito.
ele dizia o seguinte: ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Observemos a metáfora e agora vamos interpretar, vamos nos aproximar dessa realidade para que a gente possa entender a estrutura do que Heráclito quis dizer. Naturalmente, muitos de vocês, quem sabe todos, já perceberam. Veja, o que é que caracteriza um rio? São águas correntes. Geograficamente, o Rio São Francisco se encontra ali. Existe a cabeceira, a nascente do rio. Ele vai desaguar no mar em uma estrutura tal, em quilômetros de distância. Ele nasce em um estado, passa por outro estado e vai desaguar em outro estado, por exemplo, no mar. Ok? Mas vamos imaginar o Rio São Francisco em uma região Juazeiro. Nós estamos ali, né, porque a orla de Juazeiro é uma diferente, a orla marítima de lá é de água doce, diferente da orla marítima de Salvador, que é água salgada. Então vamos imaginar, isso também serviria para o mar, mas como é de Heráclito o pensamento, tem um rio aí, etc e tal, imaginemos, a gente está em Juazeiro, um calor danado, estamos ali tomando um suco, um refrigerante, comendo um peixinho na beira do rio, e de repente a gente resolve adentrar o rio, tomar um banho para refrescar o corpo. Refrescamos o corpo, saímos do rio, voltamos, comemos um outro peixinho, tomamos um outro suco, uma água de coco dessa vez, para variar. Entramos de novo. Aí Heráclito disse, ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Alguém pode, mas o rio é o mesmo, é São Francisco, é aqui em Juazeiro. É o mesmo? Não. Porque o que caracteriza o rio são as suas águas correntes. Então Heráclito quis dizer com essa metáfora que tudo está em constante movimento, em constante transformação. O cancioneiro moderno, contemporâneo de todos nós, ainda entre nós, Lulu Santos, ele diz: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Observe. Nada do que foi será igual ao que a gente viu há um segundo. Tem uma relação diretamente proporcional com o pensamento de Heráclito? Ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio? Tem. Tem uma relação diretamente proporcional com o pensamento da veneranda Joana de Ângeles nesse capítulo Viagem Interior, nesse subitem que é realidade e ilusão? Tem. Então tudo está em constante mudança, transformação e a realidade também ela vai se transformar para cada um de nós. E é curioso que, por exemplo, se eu colocar este dedo aqui e eu olhar esse dedo a partir dessa minha perspectiva, quem olhar de cá, quem olhar de cá, quem olhar de lá, cada um vai ter uma visão da realidade diferente. E existe a chamada ilusão de ótica. Por exemplo, também se eu colocar o dedo aqui ao centro e eu fechar um olho e fechar o outro olho e olhar com os 2 olhos, faça essa experiência. A gente vai ver de forma diferente. Então é isso que ela vai dizer. Ela vai chamar a atenção que quando seres espirituais, quando nós reencarnamos, nós assumimos papéis dos mais diversos possíveis. E esses papéis são frutos de algumas causas. Por exemplo, a primeira delas é a reencarnar para assumir um papel masculino, um papel feminino. Dessa vez a gente vai desempenhar a função como engenheiro. Dessa vez a gente vai desempenhar a função como professor. Dessa vez a gente vai desempenhar a função como motorista de ônibus. Dessa vez como auxiliar de enfermagem. Dessa outra vez vamos desempenhar a função de profissional da higienização, da limpeza. Além disso, também, ela vai dizer que muitas vezes nós nos comportamos, isso é real, não é nenhuma novidade, de acordo com a conveniência social. E que também a sociedade, a gente confunde aquilo que é ético, aquilo que é moral,
com convenções sociais. Nem sempre o que é uma convenção social é correto, é ético, é moral. Daí então causa conflito ou causam conflitos. Geram também neuroses. Ela vai dizer, na raiz, portanto, de qualquer transtorno neurótico jaz um conflito moral. Mora, habita um conflito moral. Então, por exemplo, eu vou fazer uma reflexão para quem é pai, para quem é mãe, para quem é filho, quem um jovem assistindo, um adulto assistindo. Os nossos pais, via de regra, nos ensinam a mentir? Sim ou não? É isso mesmo que você ouviu. Os nossos pais, via de regra, nos ensinam a mentir? Sim ou não? Alguém vai dizer, talvez, de um ato impensado, não. Meu pai não me ensina a mentir. Existe um cancioneiro da década de 90 que ele vai dizer assim: meu pai me ensinou para que eu nunca mentisse, mas ele esqueceu de me dizer a verdade. Os nossos pais, às vezes, têm uma coisa que é a convenção social, que Jonas chama nesse capítulo. Eles dizem que existe a mentira social. Um pai, uma mãe diz para um filho: Gleidson, eu não quero mentira para mim. Mentir é coisa feia. Não quero isso. Você entendeu? Entendi, meu pai. Não quer mentira. Você já me viu mentir aqui? Não, meu pai. E realmente eu nunca tinha percebido meu... Ó, a expressão. Nunca tinha percebido meu pai mentir, minha mãe mentir. Mas um belo dia eu percebi minha mãe contar uma história diferente para uma tia minha. Alguém ligou, meu pai pediu que eu atendesse. Disse, olha, se for João, diga que eu não estou. Mas o senhor está em casa, mas diga que eu não estou. Mas meu pai, eu vou estar mentindo. Não, você não está mentindo, é porque eu não quero falar com ele. Perceberam? Então isso vai gerar um conflito moral. E isso gera também neurose, né? Bom, seguindo em frente então, isso significa dizer que a todo instante Joana faz uma reflexão que nós devemos nos questionar, nos perguntar como estou e como me vejo. Isso é importante, isso é fundamental. Como estou e como eu me vejo. Para tanto, a gente pode recorrer ao Livro dos Espíritos naquela velha questão 918 e 919. Na 918, Allan Kardec vai perguntar para os espíritos qual o meio mais eficaz, aliás, desculpem, na 919, qual o meio mais prático e mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida, podia ser nessa existência, e de resistir à atração do mal? Então, resposta que a maioria de nós sabemos. Um sábio da antiguidade já vos dizia: conhece-te a ti mesmo. Que é uma frase que foi atribuída a Sócrates, mas que não pertence a Sócrates. Encontrava-se no templo de Delfos na entrada. Sócrates percebeu a profundidade da frase, apropriou-se e nunca disse que era dele, mas divulgou. Então, nesse sentido, Joana vai narrar que nós, quando reencarnamos, nós trazemos valores morais de outras experiências existenciais e da própria experiência espiritual, na dimensão espiritual. E que, chegando aqui, nós vamos adquirir outros tantos valores, outras tantas experiências. Algumas ela vai dizer que são experiências e valores verdadeiros, reais, eternos e que valem em qualquer lugar. Regra de ouro, por exemplo, não faça ao próximo o que gostaria que fizesse. Não matar, não roubar. No entanto, existem outras que são muito próprias, por exemplo, de uma região, de um lugar, de uma época. Ainda hoje, no Oriente Médio, nós sabemos que o homem, por exemplo, ele pode ter várias mulheres desde que ele possa, como a gente fala no bom baianês, bancar. Não é crime e não é pecado entre eles, na cultura deles. Já a mulher, da mesma forma, não pode ter vários homens, né?
Nesse sentido, qual é a perspectiva? Lá, por exemplo, não existe aquilo que a gente chama aqui de quê? Quando a gente tem mais de um casamento, a pessoa é bígama, bigamia. Então não é crime de bigamia. No Brasil, há crime de bigamia. Em que pese, por exemplo, culturalmente, as pessoas aceitam. Sobretudo, curiosamente, num costume, numa cultura machista, o homem ele tem alguns aspas privilégios. Coisas simples, por exemplo, João e Maria estão namorando. João e Maria terminaram a relação. João terminou a relação, saiu hoje à noite, arrumou Mariana, paquerou, namorou, ficou. Maria, na mesma noite, saiu, paquerou, ficou Pedro. As pessoas irão dizer que João ele é garanhão. Os preconceituosos vão dizer que Maria é uma... não precisa dizer. Então as pessoas vão atribuir palavras, né? Uma piriguete, desculpe um termo grosseiro, né? Então, nesse sentido, a gente percebe, e Joana fala sobre isso, que existem valores que são perenes, que valem para a vida toda, em qualquer lugar, em qualquer âmbito, que esses devem ser cultivados, que são eles que irão nos mostrar, à medida que a gente se apropria desses valores, que a gente faz esse mergulho interior, como estou, como me vejo. Porque essa foi a questão 919, né? Qual é o meio mais prático e eficaz que o homem tem? Conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec pergunta para os espíritos: e como é que se dá esse autoconhecimento? De que maneira? Aí Agostinho, que é um dos espíritos responsáveis pela codificação, ele irá dizer o quê? Que fazei como eu fazia quando estava na existência, como Agostinho. Em Confissões, que é uma obra de Santo Agostinho, né? Ele vai dizer que toda noite, antes de dormir, ao deitar a cabeça no travesseiro, ele meditava, ele refletia. Como foi meu dia hoje? Eu machuquei alguém, eu maltratei alguém, eu preciso pedir desculpa para alguém, eu preciso pedir perdão, eu preciso desculpar, perdoar alguém, eu me equivoquei na interpretação das relações. A maioria de nós não fazemos isso, por exemplo. Então, nessa perspectiva, o convite de Joana é que ela diz, a nossa maior dificuldade dentro da realidade social é diferenciar aquilo que é ético, que é moral, e aquilo que é convenção social. E que uma vez quando a gente vai se conhecendo, que a gente vai se apropriando de valores morais e éticos elevados, e ela diz então que a gente faz essa conquista praticando boas ações, porque nessas ações saudáveis, positivas, em afirmações positivas, fazer o bem, por exemplo, cria-se um novo hábito, um novo costume, amplia-se a visão, é como se tivesse colocado lentes de aumento, e a gente se aproxima dos átomos e vê de forma diferente na sua estrutura subatômica, conforme ela diz no início do capítulo. Dessa forma, então, a gente começa a observar que é fundamental, é importante o conhecimento de si mesmo. Mas Joana diz que, em verdade, nós temos dificuldade. Vocês estão vendo minha cadelinha que está tossindo, viu? É Zezinha, ela está com gripada, por isso que ela está assim. Não é nenhum ser humano que está espirrando e com pigarro, não. É minha cadelinha de 13 anos. A propósito, fazer um parêntese, uma grande companheira, né? Divaldo fez uma live nessa semana e ele disse que cuidar dos animais é uma experiência importante. Que as pessoas que são capazes de cuidar de animais, outras não entendem, também são capazes de cuidar salvar vidas. Chico Xavier, ele dizia, inclusive, que quando nós amamos os nossos animais e cuidamos dele com carinho, com afeto, com responsabilidade, ele diz que é um estágio para aprendermos a sermos anjos guardiães em um futuro próximo. Bom, feita a propaganda, porque é Zezinha o nome da minha cadelinha, fez o barulho aí, né? Tá andando, circulando aqui em casa agora. Voltando, então, nessa perspectiva, João, que a grande dificuldade, o grande desafio é diferenciar aquilo que é real, aquilo que são os valores reais, os valores perenes, os valores que são imutáveis, com aqueles que são valores de uma condição social, de uma convenção social, que nem sempre
nem sempre são verdadeiros, reais e são corretos. Então ela diz que quando a gente reencarna, entre outros desafios também existe aquele que é lidar com essa realidade, não formar conflito, né? E a partir daí a gente sempre fazer a opção pelo que é certo, ainda que a sociedade nos conduza a uma outra tipo de atitude, um outro tipo de ação. Por isso que ela vai dizer que a ação no bem, as ações no bem, as atitudes no bem, fazem com que a gente crie novos hábitos e que a gente amplie a nossa percepção de mundo. E a gente vai se transformando, vai se melhorando. Ela fala também que nós usamos máscaras, todos nós, né? Temos máscaras. Ela diz assim: no campo psicológico dá-se o mesmo fenômeno. Sobre a máscara da personalidade encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. Aqui é uma curiosidade para quem não sabe. A palavra persona, personalidade, vem do grego, máscaras. No anfiteatro grego, no passado, então, os atores que iam representar as personagens, então quando ia se apresentar com, por exemplo, a arrogância, o orgulho, a vaidade, a raiva, eles constituíam máscaras artesanais e a cada momento que o personagem ia ter uma fala, ele colocava uma máscara, a máscara do orgulho, a máscara da vaidade, a máscara do ódio, a máscara da arrogância e naquele momento iam desempenhar o papel. Assim sendo, nasce essa perspectiva de persona e personalidade. Então Joana vai afirmar que a nossa personalidade é um construto a partir de vários elementos. Primeiro elemento, não pode se descartar o elemento espiritual, porque você reencarna e já traz consigo valores outros. Já tem uma personalidade. Mas ela diz, como nós somos seres em construção, seres em evolução, lembra? Ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Estamos em constante mutação, movimento. Também reencarnamos com valores perenes, positivos, mas com valores outros que merecem o nosso apoio, que merecem a nossa atenção para a transformação. Minha cadelinha está pedindo colo aqui, eu preciso dar um colo para ela, porque senão ela não vai deixar eu falar com vocês, tá certo? Então, nesse sentido, vale essa percepção. A percepção de que devemos ter, no caso aí, essa consciência de observação das coisas. Então, Joana vai dizer para a gente que a gente observe, que a gente analise o nosso comportamento, os nossos valores, a nossa conduta, aquilo que vale e o que não vale. E que existem algumas coisas que devem ter tanto cuidado para que a gente possa transformar. Então a gente já encarna às vezes com alguns hábitos que não são saudáveis, né? Hábito, por exemplo, de falar da vida alheia, hábito, por exemplo, de, além de falar da vida alheia, só um minutinho pessoal, desculpa, tá? De falar da vida alheia, a gente tem hábito de ser glutão, de se alimentar demais, a gente tem hábito, por exemplo, também de sexo, a gente tem hábito, por exemplo, de pensar fixações mentais negativas, a gente tem hábito de toda ordem. Ela tirou aqui o microfone e vou colocar. A gente tem hábito de toda ordem. Então, nessa perspectiva, costumes e hábitos são passíveis de mudança, de transformação. Mas Joana vai chamar a atenção da importância de que a gente se aproprie. Isso só se dá através do autoconhecimento. E o autoconhecimento não é algo que se dá, por exemplo, da noite para o dia, em absoluto. O autoconhecimento é do nascer até o último instante aqui na Terra. Uma vez eu vi um pensamento de Joana muito curioso, aqui por associação de ideia. Ela diz assim: todos nós. Achei interessante e importante a forma que ela dá construção da sua frase. Ela diz assim: todos nós. Para acertar ou para errar, suficiente é estarmos encarnados ou reencarnados. Olha que coisa curiosa, pessoal. Porque, veja, ela disse todos nós. A gente precisa compreender que espíritos puros, Jesus, esses não erram. Mas espíritos superiores ainda podem sofrer, por exemplo, influência da matéria. E se naquele instante
algumas questões das paixões humanas se fizerem presente, porque o processo na escala espírita, conforme o Livro dos Espíritos, a gente vê o espírito de primeira, segunda, terceira ordem, e nas classes que estão ali dentro das ordens, existem características, né, morais e intelectuais. Então, é interessante e importante, por exemplo, ao nos apropriarmos desse capítulo de Joana que ela propõe para a gente, é bacana também, por exemplo, dar uma passadinha no Livro dos Espíritos, claro, é a base, para a gente perceber esse aspecto, inclusive, o aspecto evolutivo de todos nós. Então, feita essa reflexão, a gente traz uma outra aqui. Ela diz assim: a criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias. Olha só, a criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias. É o que eu falava há pouco. Então, muitas vezes, por uma questão de convenção social, a gente vai se ajustando, se amoldando. E nem sempre esse ajuste, esse amoldar-se, que a gente faz pela amálgama social, nem sempre é saudável, nem sempre é moral. Nem sempre. Vivemos um momento agora delicado, não só em nosso país, mas no mundo inteiro, no que se refere à política, por exemplo. E muitas vezes na polarização, as pessoas tomam atitudes que vão retomar o nosso primarismo. Estamos em pleno século XXI e as pessoas estão agredindo, inclusive fisicamente. Observe. Então, curioso isso. Então, muitas vezes, tem coisas que a gente faria se estivesse a sós, mas na frente de outras pessoas não faríamos. Então, as convenções sociais, né, por conveniência. Por isso que a criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias à conveniência. Daí, então, ela vai lembrar o que eu falava há pouco, nessa minha fala toda com vocês. Ela diz assim: na larga viagem de evolução, o espírito assume inumeráveis expressões comportamentais que lhe imprimem características. Na larga viagem da evolução, que pode ser na mesma existência ou as múltiplas existências nossas, o espírito, que somos todos nós, assume inumeráveis expressões comportamentais que imprimem em nós características do nosso caráter, a princípio inconscientemente, para em caráter de lucidez burilá-las e ultrapassá-las. Então é o que eu disse. Ela vai chamar a atenção que a gente reencarna com valores saudáveis, perenes, para a vida inteira, valores morais elevados, mas reencarnamos também com outros valores que são passíveis e necessários de burilamentos, que a gente não só modifique, transforme, burile, mas também que a gente possa ultrapassar. Isso é importante, essa reflexão. Daí então ela fala para a gente que esse momento é uma decisão de ser feliz. A realidade profunda, ela habita, jaz em nós, sobre a personalidade do ser em trânsito que somos nós. De Joana, ainda mergulhado na ilusão, há um passo, certamente. O passo é da decisão de conquistar e ser feliz. Conquistar a si mesmo. E isso só dar-se-á à medida em que a gente fizer um mergulho interior, mas um mergulho verdadeiro. Eu me lembro aqui agora, que uma vez eu assisti uma palestra do então psicólogo francês, que foi fundador da Unipaz aqui em Brasília, o Dr. Pierre Rivail, célebre, ficou conhecido muito por uma das suas obras mais conhecidas, popular talvez, é O Corpo Fala Sem Palavras, mas existem inúmeras outras obras fantásticas do Dr. Pierre Rivail. Uma certa vez eu assisti, foi na Universidade Federal, foi na Católica, não me lembro, que foi um ciclo de palestras que ele estava em Salvador e nós fomos assistir. E eu me lembro que ele contava uma história muito curiosa, uma narrativa pessoal. Ele dizia que certa vez ele foi convidado a um mosteiro para passar uma temporada com monges beneditinos, amigos inclusive. E chegando lá, ele passando essa temporada, ia passar, não me lembro agora, se 15 dias ou mês, um pouco mais, um pouco menos,
pouco importa, mas na primeira semana, nas primeiras noites, ele percebeu, por exemplo, que os monges tratavam ele com muita distinção, com muito carinho. E não deixavam, por exemplo, que ele tirasse a mesa. Isso incomodou ele profundamente, porque não existiu no mosteiro, pelo menos ele narrava, por exemplo, desculpem, empregadas domésticas. Deixa eu beber um pouco de água, tá? Empregadas domésticas. Então ele dizia que os próprios monges faziam os trabalhos. Isso incomodou, porque viver em comunidade era cada um assumir sua tarefa. Eis que então, à noite dessa de jantar, ele retirou o seu prato. Doutor Pierre, por favor, não faça isso. Ele, não, faço questão. Não satisfeito, ele tirou o prato e fez aquilo que alguns de nossos pais nos ensinam. Que é importante, mesmo que você seja pobre, que você seja classe média baixa, que você seja classe média média, que você seja classe média alta, que você seja classe alta, que você tenha empregada, mas retirar o seu prato, e se for colocar o prato na cozinha e que tenha uma empregada que vai lavar, jogar os restos mortais, né? No lixo. Então, o Dr. Pierre fez isso, tirou o prato, jogou o resto no lixo e de uma hora para outra resolveu lavar os pratos. O monge então disse, não, doutor, em absoluto. Ele fez, não, faço questão. Se não fizer isso, vocês... Aí, de tanta insistência, eles permitiram. Pierre foi, fez tudo isso, inclusive lavou os pratos, secou, depois eles ficaram mais amistosos e Pierre foi se recolher para dormir. Quando ele foi dormir, me lembrou Santo Agostinho. Ele fez algumas reflexões do dia dele. E ele disse que uma das reflexões foi esse comportamento perante os monges. Ele se perguntou, eu verdadeiramente tirei os pratos, lavei os pratos, sequei os pratos, guardei os pratos, porque tive consciência de um senso de viver em comunidade? Ou eu fiz isso porque eu queria parecer ser bonzinho, ser distinto, ser grato? Ou fiz de fato por compreender que a vida em comunidade nos exige esse compartilhar ações, atividades? E ele chegou à conclusão, verdadeiramente, isso que é um autoconhecimento, que ele fez no bom baianês para se amostrar. Imaginemos. Ou seja, ele fez muito mais por uma questão de vaidade, de estar bem na fita, do que verdadeiramente por compreender que, de fato, era uma necessidade do coletivo. Entende? Então, às vezes, eu sempre digo também, por exemplo, ao assistir uma série, para quem gosta, na Netflix, uma novela, aquela novela antiga que parece que está repetindo agora na Covid, a gente está vendo, né? Que tem a Carminha, a Avenida Brasil. Então, veja, ou uma personagem de um filme qualquer, como eu disse, de uma série qualquer. E esse personagem, às vezes, ele foi uma personagem, como Carminha foi uma personagem má, ou um personagem outro no filme, ele abusou de criancinhas. E de repente, lá na frente, alguém pega esse personagem, prende esse personagem, bate esse personagem e faz maldades. E às vezes as pessoas se pegam assim, isso, pegue, tome, mereça. Ah, recebeu, foi justo fazer isso. Ele mal, muito mal. Olhe para você, veja os seus sentimentos. Alguns talvez irão dizer assim, ah, Gleison, mas esse é filme, é novela, é ficção. Não, não é filme, não é novela, é ficção. Está revelando os seus sentimentos secretos que jaz, que habita em você, que habita em cada um de nós. É a realidade profunda jaz da nossa personalidade, de nós enquanto seres em trânsito. Daí a recomendação joanina de, nesse instante, fazer a distinção. Esse é o desafio. Daquilo que é correto, daquilo que não é correto verdadeiramente. Percebe? Isso é fundamental. Isso é importante. É o mesmo que dizer, sem entrar em questões políticas, mas dizer que, por exemplo, não existiu escravidão no Brasil, ou que a escravidão foi uma coisa boa. Entende? Ou como uma vez eu me lembro que um jovem levantou a mão para um certo professor e disse assim, mas professor, mulher sempre apanhou de homem. E o professor perguntou para ele assim, meu filho, você quer dizer que você está naturalizando o homem bater na mulher? Não, mas meu pai disse que sempre foi assim, professor.
Entendem? Convenção social. Nem sempre aquilo que... Isso é uma coisa bastante esdrúxula, naturalmente. Mas existem outras questões, outras convenções que não são tão esdrúxulas, mas que são amorais. Existem coisas que são legais, mas que não são morais ou moral. Por exemplo, com todo carinho e todo respeito ao magistrado, o magistrado ganha muito bem. E às vezes ele já conquistou a sua casa própria. Não é justo. Auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio educação para pagar a escola dos seus filhos, enquanto... E não é ilegal, é legal, mas não é moral. Porque ele ganha o suficiente para pagar uma excelente escola para os seus filhos. Se o salário é excelente, ele não precisa de auxílio educação. Então, nem tudo que é legal é moral. Ou lembrando o velho Paulo, né? Ou Saulo, né? Nem tudo que me é lícito, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Então, voltando aqui à nossa perspectiva, chegando ao final desse instante nosso, eu gostaria de compartilhar com vocês uma canção. Ó. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Entendem? Eu sou maior do que era antes. Todos nós poderemos ser maiores do que éramos antes, melhores do que éramos ontem, à medida em que colocarmos em prática essa proposta de Joana de Ângeles, de realizar o mergulho interior, de fazer a distinção do que é correto, do que é certo, do que é moral, dessas percepções de que somos seres espirituais em processo, e aí a gente vai se transformando, se melhorando cada vez mais. E vamos distinguindo o que é ilusão, o que é real. E vamos compreendendo que a ilusão deixa de ser ilusão à medida que eu me aproximo dela. Que nem tudo que é real, mas à medida que eu me aproximo com lentes de aumento, na intimidade, eu vou percebendo que existe uma outra realidade. Assim somos nós. Somos seres espirituais, fazendo a experiência humana. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê coragem, para que possamos compreender esse momento que vai passar. Se puder, fique em casa. Se for trabalhar, use máscaras. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser.